Olá, pessoal. Hoje nós vamos entender direito sobre o fenômeno do superendividamento, a legislação pertinente e a jurisprudência sobre o assunto. A Lei 14.181 de 2021, chamada Lei do Superendividamento do Consumidor, alterou disposições previstas no CDC, o Código de Defesa do Consumidor, para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. Também trouxe mudanças no Estatuto do Idoso. Eu sou Fátima Uchoa e quem está aqui comigo para detalhar esse assunto é a professora Cláudia Lima Marques, diretora da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e professora titular dessa instituição, pós-doutora e doutora pela Universidade de Heidelberg, na Alemanha. Ela também é presidente do Comitê de Proteção Internacional dos Consumidores e foi relatora-geral da Comissão de Juristas do Senado Federal para a atualização do Código de Defesa do Consumidor. Além disso, é advogada e árbitra. Professora Cláudia Lima Marques, seja muito bem-vinda aqui ao Entender Direito. É um prazer estar aqui novamente, doutora Fátima e Uchoa. Esse entender o direito é muito importante, então eu fico especialmente contente de poder estar aqui junto com o querido Roberto Pfeiffer. Como a professora Cláudia antecipou, nós também estamos aqui com o Procurador do Estado de São Paulo, Roberto Augusto Castellanos Pfeiffer. Ele é professor associado da Faculdade de Direito da USP, mestre, doutor e livre docente pela Faculdade de Direito da mesma instituição. Foi diretor executivo da Fundação Procon de São Paulo e conselheiro do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, consultor jurídico do Ministério da Justiça e assessor de ministro do Supremo Tribunal Federal. Também integrou a comissão de juristas nomeada pelo Senado Federal para a atualização do CDC. Professor Roberto, eu agradeço desde já a sua participação. É uma grande honra, quero cumprimentar então a doutora Fátima, cumprimentar aqui pelo excelente programa que eu assisto, que eu recomendo aos alunos, e especialmente estar aqui ao lado da professora Cláudia Lima Marques, né, minha querida amiga, e que é grande especialista aí no direito do consumidor e particularmente no superendividamento. Uma honra estar aqui. Agradeço esse título de doutora, mas a gente mantém essa informalidade, é muito melhor aqui esse nosso bate-papo bem livre, não é isso, professores? Bom, eu começo com a professora Cláudia e com uma pergunta bem principiológica aí, professora. Afinal, quando é que uma pessoa é considerada de fato superendividada? Bem, o superendividamento é um fenômeno de todas as sociedades do mundo, né? Principalmente sociedades de consumo muito ativas, as pessoas têm que se endividar. O grau de endividamento depende muito da capacidade de cada um, né? E o superendividamento é um fenômeno, vamos dizer assim, um pouco doentio da sociedade normal de consumo. A lei que atualizou o Código de Defesa do Consumidor trouxe uma definição. Essa definição é a seguinte, está no artigo 54A, parágrafo 1º, né? Que o superendividamento seria a impossibilidade manifesta, global, né, do consumidor, pessoa natural e de boa-fé, fazer frente, pagar a totalidade das suas dívidas, as vencidas, que são, por isso, ele traz a ideia das exigíveis, né? E as vincendas, aquelas que ainda vão vencer, sem que esse pagamento comprometa o mínimo existencial da pessoa. Então, como a pergunta da Fátima, se me permite assim, não é dizer, indicia aqui um princípio atrás, não é? É que o superendividamento é uma espécie de doença, entre aspas, né, da sociedade de consumo, porque esse conjunto de dívidas, como se fosse uma espécie de um bosque de dívidas, né? A dívida geralmente a gente vê como uma árvore só, né? Ela está inadimplente ou está adimplente, ela está perigando, né? Mas aqui é o bosque como um todo, né? Então, esse conjunto de dívidas leva ao comprometimento da sobrevivência desse consumidor, da moradia, do alimento, do remédio, por exemplo, pessoas idosas, né? Então, é muito difícil responder de forma
vamos dizer, estatística, né? Se eu comprometo 50% daquilo que eu ganho, eu estou superendividada? Não, mas há um perigo muito grande, se já chegou a 50%, né? De eu realmente estar superendividado ou caindo em superendividamento. Então, a definição, que é a mesma que está no Código do Consumo da França, em tantos outros importantes documentos internacionais, né? A nossa lei tenta definir de forma aberta. No caso concreto, aquele indivíduo ele já está comprometendo o seu mínimo existencial com esse conjunto de dívidas a pagar. A ideia é o pagamento disso que a própria lei chama de exclusão social, não é? Que é o nome sujo, a pessoa não pode ser mais consumidora, não é? Então, ela entra numa espécie de espiral negativa. Então, o superendividamento é um fenômeno a ser evitado, prevenido. Parte importante dessa lei que atualizou o Código de Defesa do Consumidor é para a prevenção do superendividamento. Professor Roberto, agora quais seriam, então, os principais fatores que resultam no superendividamento do cidadão? Bem, são diversos fatores, né, que acabam resultando, né? Então, assim, se a gente for pensar de uma maneira global, há um grande estímulo ao crédito, não que seja em si o estímulo ruim, né? Porque o próprio crédito tem uma função econômica e social muito importante, porque ele movimenta a economia, né? Seja por parte das empresas, né? No setor produtivo, seja no setor de consumo. Mas, obviamente, um grande estímulo ao crédito associado a uma publicidade irresponsável, a algumas práticas abusivas, como, por exemplo, o assédio, né, ou a concessão irresponsável de crédito, são fatores que são um dos fatores que pode estimular então, a obtenção de crédito por quem não necessita ou por quem não tem condições de fazer o pagamento e induzir ao superendividamento. Para isso, inclusive, como a professora Cláudia muito bem pontuou, né, houve uma grande ênfase não apenas na correção, né, ou tratamento, para usar a expressão da lei, mas também na prevenção, ou seja, se introduziram uma série de medidas que visam justamente prevenir, por exemplo, essa concessão irresponsável, né? Uma concessão a quem não tem condições de pegar o crédito ou sem uma informação adequada sobre este crédito. Então, esse é um dos fatores. Um segundo fator que está bastante associado uma vez a pessoa tendo crédito, e aí pode ser tanto esse crédito irresponsável, entre aspas, né, como um crédito que ela obteve para uma necessidade, obteve quando tinha condições normais de pagamento, mas ocorre o que se convenciona a chamar de acidente da vida, né? Ou seja, são situações inesperadas, imprevisíveis, que acabam afetando a capacidade de pagamento. Quais são os tipos mais comuns? Em primeiro lugar, o desemprego. Então, a pessoa ficou desempregada, né? Nós vivemos aí, aparentemente, acho que estamos solucionando isso, né? Mas vivemos aí anos e anos, né, de crescimento do desemprego. Então, a pessoa perde o emprego e ela que dava ensejo ao seu sustento e ao pagamento das dívidas. E aí passa a não ter mais condições de pagar aquelas dívidas, ou ainda que não seja um desemprego, uma queda abrupta do seu padrão. Então, por exemplo, um trabalhador informal, um micro ou pequeno empresário que tem algum problema de queda de faturamento, né? Novamente, muitas vezes associado a crises econômicas. Quantas pessoas não estiveram nessa situação no Brasil nos últimos anos, né? Ou quantos não tiveram essa situação agravada com a pandemia, né? Por exemplo, né, de 2020 para cá. Então, esse acidente da vida acaba fazendo com que a pessoa deixe de pagar aquela dívida. Ou outra, por exemplo, uma doença na família ou uma doença do próprio consumidor, são fatores, então, que implicam em gastos inesperados
e que acabam comprometendo a capacidade de pagamento. Então, ela é desde uma situação, né, que tem a ver, como a própria professora já pontuou, né, como algo que é inerente à nossa sociedade, porém, que deve ser feito de forma responsável. Muitas vezes é o crédito irresponsável que leva ao superendividamento, ou situações inesperadas, né, os chamados acidentes da vida, seriam esses os dois grandes grupos de situações que levam ao superendividamento. Ainda com você, professor Roberto, nós temos a Lei 14.181 de 2021, que trouxe alterações no Código de Defesa do Consumidor e no Estatuto do Idoso, como a gente mencionou no começo do programa. Essa nova lei, conhecida como a Lei do Superendividamento, é produto de anos de pesquisa e debates de uma comissão de juristas criada no Senado e cujo coordenador foi o ministro aqui do STJ, Herman Benjamin, e da qual vocês dois, professora Cláudia, professor Roberto, participaram. Então, eu gostaria de saber do professor Roberto, quais os princípios e valores jurídicos que motivaram as alterações legislativas? Fátima, então foi uma grande honra participar e pude aprender muito, né? Estamos aí diante, sem dúvida nenhuma, da maior especialista aí na América do Sul, né? Uma das grandes especialistas mundiais nessa matéria do superendividamento, que é a professora Cláudia Lima Marques. E essa lei ela foi bastante ponderada, bastante pensada e inclusive negociada, né? Ou seja, o próprio setor financeiro, nós tivemos muitas reuniões com eles, assim como com entidades de defesa do consumidor, com acadêmicos, né? Muita assessoria internacional, para construir uma lei que ela não apenas está muito de acordo com os parâmetros internacionais, particularmente com o modelo europeu, mas ela foi bastante negociada, né? Então acho que é por isso que conseguimos, né, aprovar um tema tão polêmico, né, que poderia ser tido como tão polêmico. E eu vou destacar aqui pelo menos dois aspectos que são essenciais, né, que são principiológicos, estão na estrutura da lei, né? Então, em primeiro lugar, como já eu havia dito, né, o contraposto ao crédito irresponsável é o crédito responsável. Então, essa é uma noção importantíssima, fundamental, né, porque ela quebra o paradigma de concessão de crédito, que é simplesmente você estimular a concessão de crédito, inclusive muitas vezes baseada no consumismo, né, ou seja, no consumo, às vezes, de bens que não são tão essenciais. Não estou, novamente, aqui demonizando o crédito, muito pelo contrário, ele tem uma função essencial na sociedade há muito tempo, né? Ele é responsável por muito dos saltos de financiamento, né? Os saltos produtivos, os saltos tecnológicos têm muitas vezes por trás financiamento, a pesquisa, a inovação das empresas. E o próprio consumo, ele tem um percentual de participação no PIB gigantesco, né? Assim como, por exemplo, o Brasil, a exemplo dos Estados Unidos, chega a ser mais de 50%. É um fator muito importante. Então, óbvio que o crédito para o consumo também é importante, mas muitas vezes estimulado de uma forma irresponsável. Então, o que seria a noção de crédito responsável? A primeira delas é uma informação adequada sobre o crédito, né? Com certeza, ao longo do programa nós vamos dizer, né? Mas a pessoa, em primeiro lugar, precisa ter noção que está adquirindo um crédito. Pasme, Fátima, mas isso eu não estou falando nem antes da promulgação da lei, mas mesmo depois da promulgação da lei, ainda há casos relatados, principalmente em juizados especiais cíveis, de pessoas que recebem telefonemas de alguns bancos, não vou citar o nome, né, por razões éticas, mas oferecendo, dizendo, olha, foi depositado um valor na sua conta corrente, você concorda com esse depósito? A pessoa não entendeu direito a ligação, mas, né, acaba eventualmente até dizendo que concorda, né, porque tem lá um dinheiro depositado, mas não, ele sequer diz que é um crédito aquilo, muito menos o valor, quanto que ele vai pagar, né? Ainda tem isso. É absurdo a gente pensar, mas tem, né? Não basta apenas informar que é um crédito. Ele vai ter que analisar se aquela pessoa tem a capacidade de receber o crédito. Esse é um fator importantíssimo. Lógico, também é uma obrigação do consumidor, uma responsabilidade dele. Mas a lei não trata como uma responsabilidade exclusiva
do consumidor, né? Uma obrigação compartilhada com o fornecedor, e que, para isso, cada vez mais tem informações, como os cadastros negativos, os cadastros positivos. Lógico, né? Ele tem a obrigação de buscar junto ao consumidor uma série de informações para saber se ele efetivamente tem condições, né? Também vamos falar mais para frente no programa, né? Mas, por exemplo, jamais se pode querer fazer uma concessão de empréstimo dizendo que não vai se consultar os cadastros negativos, né? Isso é a própria ideia da irresponsabilidade na concessão do crédito. Também práticas de assédio são vedadas, né, de assediar, de insistir, né, sobre o crédito. Então, essa é uma noção importantíssima, é conceder a quem tem condições e averiguar as melhores condições, né? Por exemplo, ver qual a melhor modalidade que cabe, né? Se a princípio o crédito consignado é muito mais barato que um cartão de crédito ou um cheque especial, e ver qual que é a melhor modalidade que se adequa ao próprio consumidor. E uma segunda noção importantíssima é a do mínimo existencial, né? Porque o que é o mínimo existencial? É justamente o consumidor, ele não pode ficar desprovido do valor, né, da sua renda, daquilo que ele obtém, ou mesmo das suas reservas pessoais, suficientes para fazer frente àquelas despesas essenciais que têm a ver com a alimentação, gastos de saúde, gastos de educação, gastos de transporte. E essa é uma noção que ela vai em todas as fases do empréstimo, desde da sua oferta ao consumidor, né? Então tem que ser uma oferta compatível com a capacidade de pagamento e reservado, né, aquele mínimo existencial. No momento da concessão efetiva, então tem que se ver qual é o volume de gastos do consumidor e ele consegue fazer frente àquilo, como também tem a ver, essa talvez o momento mais importante, com o chamado tratamento. A gente vai detalhar isso, né? Mas o tratamento é justamente quando o consumidor se vê na situação de superendividamento, normalmente pelo acidente da vida, né? Ele perdeu o emprego, perdeu parte substancial da renda, e aí ele vai ter que fazer um plano de pagamento. Esse plano de pagamento, tanto para se adequar à lei, mas mais importante até, ou tão importante quanto se adequar à lei, é uma questão pragmática. Ele não funciona se não for assim, não funciona na prática se não for assim, né? E aí tem os programas mais antigos, prévios à lei, são do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, né? De colegas, junto com a professora Cláudia Lima Marques, implementaram. Isso acabou sendo implementado em uma série de lugares, dentre as quais o Procon de São Paulo, que tive a honra aí de presidir e implementar lá, demonstra que se o plano de pagamento não reserva esse mínimo existencial, ou seja, aquela parcela necessária para o consumidor fazer frente às suas necessidades, ele não vai pagar, porque é impossível, né? Ele não vai deixar de comer, de dar alimento para os seus filhos, né, por um pagamento, não vai deixar, ele precisa se locomover, precisa ter tem despesas com saúde, eventualmente com educação, com uma série de despesas, e a lei então vai obrigar, né, que esse plano de pagamento respeite isso. Então, assim, foram vários os fatores que motivaram essas alterações legislativas e que resultaram, então, na concretização dessa lei 14.181. O professor Roberto até mencionou aí, e com todo louvor eu repito, né, a professora Cláudia Lima Marques, ela é uma das estudiosas em destaque no mundo, não é isso, professora? Foi uma das, ou se não a primeira estudiosa a mencionar aqui no Brasil esse fenômeno do superendividamento, que trouxe estudos de fora, que implementou na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, professora, você também foi relatora geral dessa comissão criada no Senado e já declarou, inclusive, professora, em um seminário realizado aqui no STJ sobre esse tema, que o controle do superendividamento no Brasil depende de uma mudança na cultura do pagamento e da concessão de crédito que visa a obtenção de mais clientes, sem considerar se esse cliente vai conseguir pagar a dívida. Então, eu gostaria de saber, professora, como é que você poderia esclarecer essa sua opinião colocada em prática? Bem, muito obrigada pela pergunta. Essa é uma pergunta muito importante, né? Primeiro,
o superendividamento vamos dizer assim, um pecado individual, uma espécie assim, de falência sem perdão do consumidor, né? E passa a ser um fenômeno de grupo. Por quê? Porque ele é um fenômeno de grupo econômico, financeiro, jurídico, né? Tão importante. É porque se todo mundo vai à ruína, imaginem, todos os consumidores brasileiros estão superendividados. Nós já temos 79% deles, não é? Enfim, endividados, né? Talvez a metade sejam superendividados. Mas vamos imaginar num país que 50% do país está superendividado. O que acontece? Você abre a sua loja para vender, ninguém entra, não funciona, a roda da economia não roda. Por quê? Porque não é um problema individual, é um problema do grupo, é um risco sistêmico o superendividamento. Foi o que aconteceu lá nos Estados Unidos em 2008, né? Quando eles começaram a colocar todas as casas que estavam com hipoteca, né? Todas as casas para vender. Aí o preço das casas baixou, quebrou tudo, tinha alguns outros problemas, né, de especulação, etc., uma bolha, né, mas explodiu a bolha, aquilo virou uma coisa horrível, mundial, né? Então, o superendividamento, ele também é chamado endividamento de risco, né? Por quê? Porque ele é um fenômeno que abala a sociedade como um todo. Agora, se cada credor negociar e renegociar, né, uma repactuação, por exemplo, que está na lei, né, com o seu credor, a roda da economia vai rodar, porque o que ele vai fazer? Ele vai pagar a dívida. Então, a lei, ao atualizar o Código de Defesa do Consumidor, a Lei 14.181 de 2021, o que ela fez? Ela organizou essa nova cultura do pagamento. Nós temos no Brasil uma cultura da concessão muito agressiva de crédito, o professor Roberto falou também muito bem sobre isso, assédio, não explica direito que é um crédito, né? Ou nós temos muito telemarketing também com crédito, às vezes o idoso não está nem entendendo, né, que é um cartão de crédito consignado, ele acha que é um consignado normal, que tem outra taxa de juro, então não explica nada, fica falando, e aí diz, é consignado? O idoso pergunta, é consignado? É consignado, mas é um cartão de crédito consignado que vão depositar na conta do idoso e ele vai levar 18 anos para pagar aquele crédito. Isso não se explica ali naquela hora. Então, veja, nós temos essa cultura de pegar a dívida, né? De conseguir a dívida, de pagar logo o intermediário, o pastinha, o agente bancário, né? Mesmo que aquela pessoa não vá pagar nunca, não importa, que é o cliente. O que a lei propõe, o que é essa boa-fé, esse crédito responsável, que o professor Roberto explicou também, né, propõe, é uma mudança de cultura. Vamos voltar àquela boa-fé de conhecer o seu cliente, de oferecer o crédito que é para ele, não para o intermediário, o pastinha, entendeu? Ou para o agente bancário, o gerente, por exemplo, eu tenho que cumprir uma meta. Eu pouco me importo se esse idoso vai ficar superendividado ou não, isso não pode mais. O crédito responsável põe a responsabilidade naquele que concede o crédito, senão ele é um crédito irresponsável e ele perde as condições, inclusive, de cobrar isso. Pode haver uma redução de juros, uma redução de encargos, sanções que a lei também traz. A lei é um leão com dentes. Então, mas há alguma restrição, professora, alguma restrição da lei quanto a situações e dívidas em que não pode ser aplicada a proteção ao superendividado? Sim. Nessa ideia de boa-fé, já está um limite incluído, né? Obviamente. Porque existe também fraudes, né? Existe também o dolo, né? Que na verdade a pessoa contrata para não pagar. O sistema todo é para fazer um pagamento, inclusive o plano de pagamento, não tem perdão de dívidas, né? Então a pessoa já quer pagar. Mas quem puder alegar que o consumidor contratou em dolo ou em fraude, né, sem querer pagar, esse sim poderia ser excluído, né? A lei também, no seu artigo 54A, parágrafo 3º, vai excluir algumas outras dívidas, assim, de limite, vamos dizer, material, né? Principalmente os produtos e serviços de luxo de alto valor. E por que isso? É justamente para não estimular, né, que se usa esse sistema
fora da ideia da preservação do mínimo existencial, né? Que é justamente tirar essa pessoa, vamos dizer, dessa exclusão social que significa o superendividamento. E na parte do plano de pagamento, essa é a definição geral lá do artigo 54A. E na parte do plano de pagamento, que está no 104A, ali também se exclui, não é, algumas dívidas com garantias reais e o crédito rural. Por que houve essas exclusões? Porque o plano de pagamento ele é limitado a 5 anos, ele é, vamos dizer, de alguma coisa consensual, facilitada, né? E se considerou na época que seria muito complexo colocar as dívidas com garantias reais, imobiliárias, nessa renegociação. Então, por isso eu repito, né, é tudo o princípio da boa-fé. Quem estiver de má-fé subjetiva, se for possível provar, né, porque a boa-fé se presume e a má-fé tem que ser provada, né, bom, então esse está excluído. E aquele que comprovadamente tenha um produto ou serviço de luxo e de alto valor, né? Um ponto importante que eu acho que veio na outra pergunta, né? São pessoas que têm que ser vistas, vamos dizer, na sua individualidade. Imagine um consumidor que comprou uma cama dessas que movimenta sozinho, né? Se diria, bom, mas isso aí é de luxo, né? Mesmo que não seja um alto valor, né? Mas essa pessoa tem na família um deficiente, uma pessoa idosa que precisa dessa cama para respirar. Então, veja, aquilo que parece luxo e alto valor, no caso concreto dele não é. É um carro com aquela maneira de trocar as marchas, né, automático, é de alto valor ou é luxo? Luxo talvez, né, alto valor nem tanto. Mas veja que para a pessoa deficiente, não é. Então, seria uma necessidade. O caso concreto que vai dizer se realmente essas exclusões vão ser consideradas. Uhum. Professor Roberto, para quem nos acompanha agora, eu gostaria que você pontuasse objetivamente quais são, então, as informações obrigatórias que devem ser passadas ao consumidor na oferta de crédito e vendas a prazo. Tá, então, a primeira e mais importante é a identificação de que aquilo se trata efetivamente de um empréstimo, né? Então, essa é uma obrigação essencial e, infelizmente, muito descumprida, né? Como eu dei um exemplo, né? Que é quando se fala num depósito em conta e aí se começa a falar muito por telefone e não se deixa claro que aquilo é um empréstimo, ou no caso, como a professora Cláudia pontuou, né, de ser uma modalidade que é diferente da do consignado e se dá a entender que é o consignado. Então, essa é uma primeira e essencial informação e que tem a ver até com algo que também é extremamente descumprido, que é dar conhecimento ao consumidor prévio, inclusive, do próprio contrato. Né? Isso é muito importante, né? Porque e até de repensar a forma como se faz hoje o telemarketing, né? Que é tão comum na concessão de empréstimo, né? Espantosamente comum na pandemia, inclusive isso acentuou, né? O número de ofertas de crédito por telefone. E como a lei, reforçando, inclusive, o que já diz o próprio Código de Defesa do Consumidor, né? Na verdade, foi até uma redundância, mas uma redundância bem consciente, né? da comissão, quando elaborou o anteprojeto, isso foi aceito na tramitação, né? O próprio Código já exigiria isso, mas ela reforça esse conhecimento prévio do contrato, porque é essencial, então, que ele conheça antes mesmo de ter a formalização desse contrato. E o certo seria, mesmo na negociação por telefone, eles enviarem, né, que fosse por um meio eletrônico, mas enviar esse contrato. Mas a segunda obrigação é essa do contrato. E uma obrigação essencial e muito importante, que já vinha numa resolução do Banco Central, mas que a lei fez bem de colocar, porque não é apenas instituições financeiras fiscalizadas pelo Banco Central que concedem empréstimo, né? Hoje cada vez mais temos instituições fora, né, da regulação do Banco Central, como a maior parte das fintechs, por exemplo, né, que fazem isso
por meio eletrônico, ou mesmo algumas instituições relacionadas com lojas, que é o chamado custo efetivo total. O que seria o custo efetivo total? É o custo total daquele empréstimo, que engloba, lógico, o mais conhecido de todos, que é os juros, né, de quanto que ele vai pagar por mês de juros, a título de juros, mas além dos juros, há outras parcelas que acabam sendo significativas, né? Muitas delas incluem um seguro, por exemplo, né? Um seguro prestamista, que seria uma espécie de um seguro de vida ou seguro em caso de desemprego. Então isso deve ser claro, até para o consumidor opte ou não por aquela contratação. Muitas vezes esse seguro é empurrado numa espécie de venda casada, né, para o consumidor, né, com exceção de alguns tipos de empréstimo, como principalmente o empréstimo imobiliário, onde sim é obrigatório, embora o consumidor possa escolher a instituição financeira que vai ofertar esse seguro, e não precisa ser a mesma concedente do empréstimo. Em quase todas as outras modalidades, isso não é obrigatório, né? É algo facultativo e às vezes é empurrado. Isso é essencial que esteja lá claro se aquilo inclui ou não, né? E até a opção do consumidor fazer ou não aquele seguro. Mas fora essa hipótese do seguro, há também taxas, que algumas abusivas, outras, né, não entendidas pela jurisprudência como abusivas, mas há taxas cobradas pelos bancos. Não é também qualquer taxa, mas ele precisa informar qual é a taxa que ele está cobrando, até para que posteriormente se possa impugnar, ou mesmo naquele momento, se for um consumidor muito consciente, impugnar ou não, ou pelo menos saber quanto aquilo vai custar, né? Então, muitas vezes tem taxas administrativas, enfim, né? Então, todos os encargos devem ser informados. Outra questão também que é muito importante, essencial que seja informada, é a consequência do inadimplemento, né, que envolve, em primeiro lugar, a multa que vai incidir caso ele fique inadimplente. Nós sabemos que ela tem que ser apenas 2%, né, no máximo, né, por força do próprio código, mas isso ele precisa informar, né, para ele saber que ele vai pagar, até porque não é só os 2% de multa, ele vai ter que pagar juros moratórios, né, e inclusive aí, então, isso muitas vezes é o que traz aquela verdadeira bola de neve, né? Porque esses Exatamente. Juros vão se acumulando, né? São juros sobre juros, e ele acaba ficando impossível de pagar a dívida. Então ele tem que ter plena consciência do que vai acontecer na hipótese de não pagamento. Essa é outra informação importante. E também há um fator importante, que é o fator de educação financeira, né? Que lógico que é algo mais amplo, que abarca até uma ação de Estado, mas que para o fornecedor o mínimo que ele deve fazer é explicar as melhores modalidades de crédito. Isso é muito importante. Então, primeiro, por exemplo, uma coisa totalmente... se ele quiser partir para essa modalidade da garantia com o imóvel, não existe uma modalidade que se adeque àquele consumidor com o mesmo valor, por exemplo, que seja de uma garantia menor, né? Um consignado, por exemplo, é quase um absurdo você chegar e oferecer um crédito, um cartão de crédito consignado, se pode oferecer uma modalidade que é muito mais barata. E também auxiliar o consumidor junto, e é muito importante, então, consequentemente, ter um questionário, por exemplo, para que ele tenha a efetiva noção da sua realidade financeira e, eventualmente, não contrate o crédito quando ele não tem condições, né? Porque isso é uma bomba relógio, né? Ele contratar sem ter as condições, porque provavelmente é quase certo que ele não vai pagar. Isso vai ser ruim para ele, vai ser ruim para o credor e vai ser ruim para a sociedade inteira, né? Acho que a professora Cláudia apontou uma coisa muito importante, que o superendividamento ele afeta a economia, porque o consumidor ele não paga o crédito, então também muitas vezes não consegue pagar uma série de outras coisas. Professora Cláudia, o professor Roberto tinha mencionado anteriormente, né, que há vários anúncios publicitários com a indicação de que a operação de crédito poderá ser concluída sem a consulta a serviços de proteção ao crédito ou sem avaliação da situação financeira do consumidor.
Isso a gente sabe que é bem comum e bem tentador, especialmente para quem se encontra numa situação aí de dívidas e quer pagar dívidas fazendo outras dívidas. Essa conduta desse tipo de comportamento das empresas que oferecem esse crédito, professora, é uma conduta ilegal, abusiva, enfim? É muito importante essa menção, porque a atualização do Código de Defesa do Consumidor foi uma das primeiras normativas sobre a publicidade do crédito, né? E uma das irresponsabilidades mais comuns é justamente essa de iludir o consumidor, né? E conceder crédito sem que o crédito seja bom para ele, é só bom para quem está concedendo, né? E sem, vamos dizer, sem olhar se ele já está superendividado. É por isso que no artigo 54C, inciso 2º, né, isso não foi vetado pelo presidente Bolsonaro, né, é considerado vedado, expresso ou implicitamente, na oferta de crédito, publicitária ou não, indicar que a operação de crédito poderá ser concluída sem a consulta de serviços de proteção do crédito e sem a avaliação da situação financeira do consumidor. Isso indica também uma ideia que nem todo crédito deve ser concedido, porque se a pessoa já está em superendividamento, é melhor ele pagar aquilo que ele já tem, né? E aí sim, para pagar, pode ter um crédito, né? Do que ficar concedendo crédito. Hoje temos estatísticas no Brasil que muitas pessoas, para fechar as contas do mês, já têm que recorrer ao crédito, né? Isso mostra assim, uma espécie de doença na sociedade brasileira. Então, aqui se cuidou disso e se cuidou, lá ao modificar o Estatuto do Idoso, né, se cuidou que também é possível negar crédito ao idoso, que antes havia uma previsão de crime, né, não é mais crime se ele está nesse perigo de superendividamento. Então, conceder crédito para ser pago e não para ter, eventualmente, comissão ou alguma benesse, né? Uma meta realizada. O crédito tem que ser bom, o crédito é bom. O que precisa é melhorar as práticas comerciais no Brasil, né? E a publicidade, ela tem vamos dizer, o telemarketing também, não é? Que é um tipo de marketing de oferta, né? Ela tem realmente um poder muito forte. Por isso, a lei, o Código de Defesa do Consumidor, né, fora a parte da publicidade abusiva e enganosa, que continua expressamente mencionado nesses artigos, né, continua em vigor para o crédito. Agora tem algumas, vamos dizer, pequenas, podiam ser maiores, mas algumas pequenas dicas como deve ser a publicidade correta do crédito. Professor Roberto, e o que acontece com o consumidor que não arca com as dívidas? Ou seja, o nome dele vai automaticamente para os cadastros de proteção ao crédito. E aproveitando ainda essa pergunta, eu queria saber se o consumidor ele tem direito a saber previamente que o nome dele está indo para esses cadastros negativos. Perfeito. Então, o cadastro negativo de crédito, né, é algo que já existe em todos os países do mundo. Aqui é algo bastante antigo no Brasil, né, precedente ao próprio Código de Defesa do Consumidor, mas que veio em 1990, com a edição do Código de Defesa do Consumidor, veio a ser regulamentado alguns direitos básicos do consumidor, né? Em primeiro lugar, é óbvio que ele é um instrumento importante, sim, né? É um instrumento importante porque sinaliza para os concedentes de crédito, né? Sinaliza para instituições com as quais o consumidor vai fazer contrato, se ele vem ou não pagando regularmente suas dívidas, né? Algo importante para se pensar na possibilidade ou não de se conceder, por exemplo, crédito ao consumidor, né? Não é que seja proibido conceder crédito a quem está num banco de cadastro, né, como o Serasa, o SPC. Ele está negativado. É proibido conceder crédito? Não. O que é proibido, como a professora Cláudia bem pontuou, é fazer uma publicidade que você não vai consultar. Você é obrigado a consultar. Você pode, eventualmente, trocar aquele crédito, né, uma dívida, vamos dizer, cara, por uma dívida mais barata. Então, ele está lá por causa de um cartão de crédito e você troca por um crédito consignado, né? Mas isso tem que ser feito dessa forma. O que não é
quando a pessoa diz que vai dar crédito para negativado, né? Aí, nesse caso, esse tipo de publicidade ele vai dar, independentemente da capacidade de pagamento, e provavelmente por um crédito ainda mais caro. Mas voltando à sua pergunta, né? Então essa consulta pode ser feita e, obviamente, pode ser feita uma negativa de crédito com base no fato dele estar negativado. Não é que seja obrigatório a não concessão, mas é um elemento a ser levado em consideração, né? Se ele tinha ou não essa capacidade. E quais são os direitos mais importantes do consumidor? Você perguntou, sim, previamente, com pelo menos 15 dias, né, no mínimo 15 dias de antecedência, ele tem que ser notificado da existência de uma dívida, né? A instituição administradora do banco de dados tem que notificar o consumidor, informando que, né, que uma dívida foi relatada, e aí o consumidor, nesse período, tem a possibilidade ou do pagamento, ou até mesmo de contestar, né, a existência daquela dívida. Passado esse prazo, se não houver o pagamento, não houver a contestação daquele valor, essa dívida é inscrita e permanece lá por no máximo 5 anos essa inscrição. Depois de 5 anos, necessariamente aquela inscrição tem que ser apagada, né? Aquela menção tem que ser apagada. Então, ele tem sim o direito ao conhecimento prévio, e essa manutenção dessa inscrição é de no máximo 5 anos. Mas só um parêntese aí, professor, essa dívida continua, ela permanece e pode, por exemplo, ser judicializada? Ela sai dos cadastros, o nome do consumidor após 5 anos sai do cadastro, mas a dívida permanece e pode ser judicializada, então? Sim, vamos dizer, lógico que aí tem um outro instituto, que é o da prescrição, que pode impedir, né? Normalmente as prescrições até são, a maior parte das dívidas relacionadas a créditos acabam sendo até inferiores até os 5 anos, né? Mas assim, são coisas independentes, ou seja, o fato de desaparecer a menção, né, da dívida no cadastro não impede a judicialização, desde que não tenha incidido a prescrição daquela dívida. Isso impede a cobrança judicial, mas não a cobrança da dívida, como inclusive o STJ já pontuou, né, em precedentes aí, né, que ele poderia cobrar extrajudicialmente, mas essa cobrança extrajudicial depois da prescrição certamente não pode ser feita com a inscrição no cadastro por mais de 5 anos. Bom, professora Cláudia Lima Marx, no âmbito da lei do superendividamento, o legislador previu algumas iniciativas, como a gente até já mencionou, né, as direcionadas à educação financeira dos consumidores, à garantia de práticas de crédito responsável e de prevenção e ao tratamento de situações de superendividamento. Na sua avaliação, professora, como é que seriam colocadas em prática tais iniciativas e, a propósito, né, se já houver aí alguma prática em evidência que você poderia citar, quais são esses exemplos? Bem, a lei, ela veio, vamos dizer, nessa tentativa de mudança de cultura, né? E ela foi muito acompanhada pelo CNJ, que tem uma comissão sobre superendividamento, né? Reunindo não só a academia, a magistratura, mas também os bancos, a Febraban, as fintechs, né? Coordenada pelo eminente ministro Buzzi. E ali, já em dezembro do ano passado, saiu uma recomendação sobre essas práticas, vamos dizer assim, não é? No judiciário. No lado do mercado, houve e continua havendo, né, junto com os PROCONs, uma série de capacitações e também sensibilização para a melhoria e práticas mais responsáveis, né? A verdade é que o Brasil, já há algum tempo, tentava, até com a autorregulamentação da Febraban, não é, seguir essas linhas que são linhas da OECD, são linhas mundiais, né, de crédito responsável. A pergunta é, será que na prática isso está funcionando? Eu tenho acompanhado a jurisprudência e, infelizmente, ainda se identificam muitas práticas agressivas e mesmo assédio de consumo no país, não é? E essa recomendação
do CNJ, no meio do ano passado, 2022, né, ela foi acompanhada de uma cartilha. Agora estamos analisando os primeiros casos desses planos de pagamento, os primeiros casos desses centros judiciais de mediação e conciliação, os CEJUSCs, né, especializados em superendividamento e atuação dos PROCONs. Confesso que eu estou bem animada com a atuação dos PROCONs, porque isso evita, inclusive, né, na prática, evita a judicialização. Eles têm núcleos de tratamento ao superendividamento, não é isso? Isso. São mais de 3 mil no país inteiro, né, já trabalhando na temática. Nós não temos ainda uma estatística brasileira, né, mas nós já vimos aqui no Rio Grande do Sul, no Observatório do Crédito e Superendividamento da URGS, né, os primeiros 134 casos. E eles trazem algumas novidades. Assim. Primeiro, mostram que o Brasil sofreu muito com a pandemia. Não é? Então, antigamente, os casos de superendividamento, eles vinham de desemprego, que era bem mais alto, né, a impossibilidade realmente, divórcio, que a pessoa tem que fazer uma nova casa, tem mais gastos, ou tem que pagar alimentos, etc. Né? E pouco vinha de redução de renda, ou era a segunda ou terceiro acidente da vida, né, que causava superendividamento. Agora, nas novas estatísticas, a maioria dos casos é redução de renda, que isso traz, vamos dizer assim, um desequilíbrio do orçamento, e morte ou doença na família, o que também além do desemprego, que também aumentou muito. Né? Então, esses são os 3 campeões novos, né? E é impressionante que não se encontra, pelo menos nesses casos que procuraram a conciliação, né? Não se encontra casos dos chamados consumidores superendividados ativos, né? Que eram aqueles que realmente ou eram doentes, de algum tipo de doença, né? Ou um desequilíbrio assim, que não permitia que eles trabalhassem as suas finanças. O que está mostrando também que esse sistema é eficiente no sentido que são pessoas que querem pagar, são pessoas de boa fé e de um superendividamento causado justamente por essa grande crise que foi a Covid. Né? Então, na prática, nós temos esforços importantes dos PROCONs, do movimento dos consumidores, das organizações da sociedade civil, no sentido de capacitação para essas renegociações, para essas repactuações de dívidas. Temos a boa vontade do sistema institucionalizado bancário, né? E uma atuação muito forte do CNJ. E os primeiros resultados estão aparecendo. Com licença, inclusive com essa iniciativa do CNJ, a elaboração dessa cartilha conta com a participação do ministro aqui do STJ, Marco Butzi. Né? Então, assim, são iniciativas, de certa forma, bem importantes, né? Ali a cartilha, eu queria destacá-la, né? Porque ela facilita, ela é focada no judiciário, né? Mas ela facilita o entendimento do fenômeno do superendividamento, dos seus perigos e também dos detalhes da lei para todos, né? Ela traz fluxogramas de atendimento, ela traz formulários com perguntas, por exemplo. Agora é bastante importante perguntar a idade da pessoa. Se é analfabeto, nós temos agora a figura do assédio do consumo, que vai proteger especialmente os analfabetos, os doentes. A causa desse superendividamento pode ser, por exemplo, uma doença, uma emergência de alguém da família, né? Então, esses formulários podem ajudar em muito e permitem também uma uniformização no país, né? Eu há pouco estava observando os números do PROCON Minas Gerais, do PROCON Mato Grosso do Sul, né? Mato Grosso do Sul, eles tiveram quase mais de 50 mil atendimentos, né? Ou 10 mil atendimentos no ano, e então eles têm estatísticas assim de vários anos, né? Desse fenômeno, né? E essa uniformização permite que a gente possa acompanhar a prática da lei. Eu diria que para esse primeiro ano, né, um pouquinho mais de primeiro ano da lei, já se fez muito.
Um outro ponto que eu queria destacar, que também é um importante conquista do STJ, né, do CNJ, que agora as ações estão catalogadas como ações de superendividamento. Quero chamar a atenção que são dos dois tipos, né? Essa o extrajudicial, né, que está no Sejusques, que é a que está sendo atualmente mais analisada, né? Ela se chama ação para repactuação das dívidas, né, segundo o 104A. E a outra, que está no 104B do Código de Defesa do Consumidor, se chama ação por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes. Porque qual é a ideia? Primeiro tenta conciliar, faz esse plano de pagamento, tal, uma audiência global, né, entre um consumidor e todos os seus credores. Se não conseguir, aí vem o chamado juiz do superendividamento, nessa ação que tem como finalidade principal a revisão de cada uma dessas dívidas que não foi conciliada lá. Na conciliação, tudo é um mar de rosas, né? Agora, na parte do 104B, haverá uma revisão, que é a própria finalidade da ação, né? Para o quê? Para que depois de revisado, tirado eventuais abusos, assédios, etc., né, se possa fazer um plano de pagamento compulsório das dívidas remanescentes, aquelas que forem lícitas, né? Bom, então eu gostaria de ouvir a opinião dos dois. Como é que o judiciário vem lidando com as demandas, isto é, com a questão ou questões, né, já judicializadas de cidadãos superendividados? Eu gostaria de começar pelo professor Roberto, por favor. Muito obrigado, Fátima. Excelente pergunta. A resposta atual do judiciário tem sido muito boa. Tem havido, então, uma compreensão da lei, né? Acho que algo muito importante que foi pontuado pela professora, essa diferença, né, entre aquela que é a conciliação, né, que ela pode ser feita pelo próprio Poder Judiciário, é o que está para auxiliar, né, quem nos ouve e assiste, está lá no 104C, a conciliação judicial, né, feita sobretudo pelo Sejusc, né, e aí cabe louvar essas iniciativas do CNJ, né, com ativa participação aí de ministros do STJ, tanto numa regulamentação do próprio Sejusc, quanto trazer a questão específica do superendividamento, ou ela pode ser feita no âmbito dos órgãos de defesa do consumidor, né? Isso foi algo que foi bastante insistido, tanto pela comissão e muito bem compreendido pelo Poder Legislativo, né? Seria bastante importante pela capilaridade, né? Pelo fato dos PROCONs, né? A professora Cláudia falou aí, né? De 3.000, né? O número, pelo fato da própria confiança que eles conquistam, de estar próximo ao consumidor, de também ser feito naquele ambiente, né? E esse é o 104C, né? Ou seja, ele permite que essa conciliação seja feita também nos órgãos de defesa do consumidor, até mesmo órgãos não governamentais podem fazê-lo, né? Mas há muito ainda a se construir em termos de jurisprudência, mas a professora Cláudia com certeza pode pontuar algumas atualidades sobre isso. Por favor, professora Cláudia. Eu concordo com o professor Pfeiffer e eu queria destacar dois pontos que são ainda decisões iniciais, né, de juízes e de alguns tribunais mantendo essas decisões monocráticas, né? Mas que já se observa dois pontos que eu acho importantíssimos. Primeiro, o professor Pfeiffer destacou esse entendimento do que a lei quer. A lei quer combater a exclusão social e quer o pagamento. Então, para manter o pagamento, a pessoa tem que ter dinheiro disponível, que é o caso eu falei dos consignados, que estão incluídos, e até agora não vi nenhuma discussão retirando os consignados do plano de pagamento. Então, me parece que está sendo bem entendido esse espírito, que é conseguir que o consumidor possa pagar as suas dívidas. E o segundo ponto importante, que acho que essas decisões que estão mantendo as decisões dos juízes, né, que estão mais próximos do caso, da pessoa, se ela precisa realmente, é que estão entendendo que o mínimo existencial é daquele consumidor.
É um consumidor que é arrimo de família, uma senhora sozinha com 2 filhos e mais a mãe. Quer dizer, o juiz verifica que realmente é preciso. E os bancos sempre dizem, não, mas ele ganha 3 mil reais, ele ganha 4 mil reais, ele pode pagar a dívida. Sim, ele pode pagar a dívida, mas compromete o mínimo existencial. Então, precisa reorganizar a dívida. Está pedindo essa reorganização justamente para acabar o superendividamento. E o terceiro ponto que eu queria chamar a atenção dessas primeiras decisões é que as sanções que estão sendo impostas também estão sendo entendidas e mantidas, né? Há um parágrafo único do 54D que visa resgatar aquela ideia da boa-fé, da informação, do não assédio, do não chamado abuso da fraqueza, né? Abus de faiblesse, como dizem os franceses, né? Eu sei que o outro é idoso, eu sei que o outro não enxerga bem ou não escuta bem, aí eu falo mais rápido, eu não contrato com ele, mas com o neto dele, etc., né? Então, veja, eu abuso da fraqueza do meu cliente, daquele que eu quero pegar, né? Ou eu não informo, eu não entrego a cópia do contrato, quer dizer, eu faço alguma coisa que não está de acordo com a boa-fé, com o crédito responsável. Então, esse parágrafo único diz que o descumprimento de qualquer dos deveres de boa-fé, e aí faz uma lista lá, desde os 52, que já existe desde 1990, né? E os novos, poderá acarretar judicialmente a redução dos juros, dos encargos e de qualquer acréscimos do principal. E a dilação do prazo de pagamento, quer dizer que ele pode mudar a dívida, né, para poder pagar. Então, essas sanções estão sendo mantidas. Por quê? Porque é um entendimento justamente da situação de comprometimento do mínimo existencial, de inclusão do global das dívidas daquele consumidor de consumo para poder fazer uma ordem e vamos dizer, um tempo para ele poder pagar direitinho, preservando o mínimo existencial. Eu, até agora, só analisei excelentes decisões dos tribunais de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, que têm mantido essas sanções, tanto as do PROCON, né, as dos PROCONs, quanto as dos SEJUSCs. Então, tem, na minha opinião, aplicado muito bem vamos dizer, as possibilidades dessa lei. Ok, a gente sempre fala assim, que são brilhantes os esclarecimentos e a aula foi excelente, mas é uma pena a gente estar acabando o nosso programa de hoje. Hoje você entendeu direito o fenômeno do superendividamento sob a ótica da Lei 14.181 de 2021. E eu agradeço a participação da jurista e professora Cláudia Lima Marques. Professora Cláudia, muitíssimo obrigada pela participação no Entender Direito de hoje. Eu que agradeço. Nosso outro convidado foi o procurador do Estado de São Paulo e professor Roberto Augusto Castellanos Pfeiffer. Eu também agradeço a você, professor, a participação aqui com a gente nessa conversa. Eu também agradeço muito e estendo aqui os meus cumprimentos tanto ao programa Entender Direito, quanto a mais uma aula aí da professora Cláudia Lima Marques. Sempre uma honra estar ao lado dela. E se você quiser conferir novamente este e outros programas, basta acompanhar a programação da TV Justiça e da Rádio Justiça e acessar o canal do STJ no YouTube. Nós também estamos em podcast nas plataformas de stream de áudio de sua preferência. É isso, pessoal. A gente se encontra.